Muito bem, a partir de agora aqui no canal 12 Digital da NET, a gente fala diretamente aqui da bancada, trazendo informações sobre o mercado empresarial, mostrando um pouquinho do que está acontecendo no mercado. As mudanças, a gente está falando aí agora em dissídio coletivo do setor metal mecânico, metalúrgico, elétrico, a gente está falando em câmbio, né, aumento do dólar, estamos falando numa briga mundial, os grandes grupos chegando aqui, estamos falando em parcerias, feiras profissionais, desenvolvimento de produto, investimento em novas tecnologias para competir, projetos, é uma palavra que a gente tem que aprender a fazer, né? E falar muito, projeto fundamental para a busca de recursos, para desenvolvimento. Você, em vez de tirar o seu dinheirinho do capital de giro, faça um projeto, vá buscar dinheiro. Tem um BRDE aqui, nosso parceiro, trazendo aí financiamentos a longo prazo, 1 ano, 2, 3 de carência, juros aí de 4, 5% no máximo, tem juro barato, vão aproveitar, é projeto. Vai construir um pavilhão, vai comprar uma máquina, não tire o dinheiro do teu capital de giro. Até porque a dificuldade aqui está muito grande para administrar. É área trabalhista, fiscal, tributária, área ambiental, cobrança de tudo que é lado. E a orientação para você que é empresário, planeje, pare um pouquinho, né? Às vezes está trabalhando que nem maluco, a maioria é pequena empresa, o cara compra, vende, entrega, faz tudo, mas tem que parar, tem que fazer projetos para buscar recurso para você planejar a sua empresa para o futuro. Faça isso. O BRDE com a nova estrutura agora aí na SIC de Caxias, você liga lá 32 18 80 44, está trazendo produtos para quem está produzindo, para quem quer se desenvolver. Área de tecnologia, inclusive, agronegócio, indústria, comércio, compra de equipamentos, vá ao BRDE, lá você liga 32 18 80 44 aí na SIC de Caxias, você vai ter com certeza essa estrutura para você utilizar. Converse com os técnicos, oriente, essa é uma coisa boa. Falando em coisa boa, estamos recebendo aqui Humberto Cervelin, diretor da PCP, Produtos Siderúrgicos, PCP Steel, né? Vem com um grupo aí, a gente vai conversar sobre isso, mas eu gostaria, Humberto, até pelo teu conhecimento, a tua participação, estamos falando no produto que movimenta o mundo, e a cidade se movimenta quando se fala em aço. Nós temos aí a PCP numa parceria muito grande aí com a RUC, que vem da Finlândia, com uma estrutura realmente de um produto diferenciado, realmente competitivo e diferenciado a nível de mundo, até porque lá se produz um aço que o Brasil não produz. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho na visão do empresário brasileiro, competindo nessa selva, nessa grande esculhambação que se chama Brasil, com toda a orientação que a gente tem, e a gente vem falando com grandes grupos, como a Gerdau e tudo, o cara não está entendendo como é que ele tem que botar tanta gente para fazer papelada e organizar a empresa ao invés de produzir. Como é que tu vê isso como um profissional que está há muitos anos no mercado, lidando com uma área sensível como o aço? Bom, olá Carlos. Tudo bom? Nós da PCP Steel, nesse ano vamos comemorar 35 anos. Há 35 anos, portanto, no mínimo, a gente conhece todo esse grau de dificuldades que tem, que é ter uma empresa no país. Por muitas ocasiões, o público conheceu as dificuldades através da imprensa, através de entidades de classe, e elas são por demais conhecidas. A burocracia é uma delas, né? O Brasil é um dos países onde a burocracia ela atinge principalmente as pequenas empresas, né? E nas grandes elas fazem com que uma grande parte da mobilização das empresas seja carreadas para o setor que não produz nada. A burocracia não produz valor, não produz bem, não produz bens materiais tangíveis. Bom, com relação ao aço, você frisou muito bem, nós trabalhamos com a RUC, um aço de alta resistência, o mundo não tem mais volta nesse sentido, nós temos que trabalhar com materiais mais leves, nós temos que trabalhar com materiais melhores, mais econômicos, ecologicamente corretos. E no Brasil, apesar da gente não produzir, a gente paga 14% de imposto para trazer a matéria-prima. O que significa isso? Isso significa que é uma lei que pune as empresas locais, pune as empresas locais, e aí agora a gente não sabe por que a balança comercial vem em desequilíbrio, e esse desequilíbrio não vai ser resolvido da forma como está hoje. Por quê? Porque se você, na cadeia produtora, encarece uma matéria-prima que nem ao menos é produzida no país, portanto, você está punindo qualquer empresa que queira produzir bens com valor tecnológico atualizado. O que acontece? Esse bem já manufaturado virá de outro país.
Portanto, em todos os congressos e seminários que nós participamos e que a mídia divulga, acompanha, o que você vê? Cada vez mais aumenta a participação de produtos manufaturados vindos de outros países. É uma queixa nossa, a gente manda as commodities para fora para os caras industrializar e mandar de volta. Exatamente. Bom, então não há país do mundo que se desenvolva se a matéria-prima básica, e agora não estou falando só de aço, eu estou falando de qualquer matéria-prima básica, eu estou falando de plástico, eu estou falando de alumínio, eu estou falando de medicamentos, eu estou falando de qualquer produtos químicos, enfim. Se o país ele restringe e encarece o custo dessas matérias-primas, que vão ser a base de qualquer industrialização, nós fazemos produtos, tornamos o produto muito caro. Eu nem vou entrar aqui agora, porque eu acho que nós não temos nem tempo para abordar o aspecto do custo hoje do trabalhador brasileiro. O custo hoje do trabalhador brasileiro é muito mais caro que os Estados Unidos, é mais caro que a França, é mais caro que a Espanha. Ele só não é mais caro hoje do que a Alemanha, mas ele é mais caro... Em alguns casos. Né? Pois é. E o que significa isso? Não quer dizer que o trabalhador brasileiro ganhe muito, não, ganha pouco. Acontece que tem um sócio aí, um sócio majoritário que retira de toda essa massa trabalhadora e da indústria e de quem produz, de quem investe, do comércio, enfim. Então, estruturalmente, o nosso país está em muita dificuldade. Nós vamos ter que rever essas políticas sob pena de o país, a médio prazo, ele entrar num mundo realmente muito complicado economicamente. A Europa está descobrindo isso. Botou um monte de incentivo e direito que agora não tem como cumprir. Exatamente. É o tal do balanço social. Venho falando muito aí, porque eu tenho um grande parceiro que se chama Cimex. Estou aqui há 16 anos aí com o apoio do Cimex, falando do setor metal mecânico, metalúrgico e elétrico. E a gente vê esse balanço, é escola, é transporte. A gente está fazendo a parte do governo, só não tem a contrapartida. E aí é complicado. Mas falando de RUC, falando de aço especial, para que segmento e qual é o grande diferencial do produto hoje da empresa? Bom, a RUC é uma empresa finlandesa, que tem inclusive participação do governo finlandês, que é uma política muito sadia, ao meu ver. O governo finlandês investe em todas as empresas que têm tecnologia de ponta. Assim ela faz com as grandes líderes na área de telefonia, na área de extração de madeiras e na área do aço também. A RUC é uma empresa que detém uma tecnologia única de produção de aços de alta resistência chamado têmpera direta. O que significa isso? Significa que ela não adiciona muitos elementos de liga para fazer o seu aço e sim ela tem um controle total de temperatura. É uma tecnologia avançada, muito avançada, e que, por consequência, tem aços com grão refinado, com toda a área do material equilibrada da mesma forma, não tem variações nem de espessura, nem de elementos químicos, enfim. Bom, o que esse aço mais puro traz? Ele traz a capacidade de se fazer, então, com maiores resistências mecânicas. No Brasil, nós estamos trabalhando desde 2006 e nós já desenvolvemos vários projetos, por exemplo, na área de implementos rodoviários, que é uma área muito afeta aqui a nossa cidade, mas não só a nossa cidade, é o país. Na área de guindastes, para você ter uma ideia, na área de guindastes, hoje, Carlos Quadros, não existe mais a possibilidade de um fabricante não usar este aço. Ou seja, se o fabricante quiser fazer um projeto em que não utilize aços de alta resistência, ele não vai conseguir vender seu produto no mercado. Por quê? Porque um guindaste, por exemplo, precisa ser leve, porque ele vai ser um guindaste veicular, ele vai ser transportado e ao mesmo tempo ele tem que levar mais carga. Então a única forma de fazer isso competitivamente no mercado atual é com aço de alta resistência. Na área de ônibus, na área de máquinas e implementos agrícolas, na área de mineração e assim por diante. Caminhões, tudo que se locomove precisa ter menos peso. Inclusive o ser humano. Se nós quisermos ter saúde, nós temos que ter Já mexeu com o apresentador. Exatamente. Mas eu te digo assim... O cara tem que se Vou ter que usar o aço da RUC aqui para andar. Se tu tiver um sobrepeso, você vai causar alguns problemas. Nos veículos, nos caminhões, nos automóveis. A estrada, o desgaste, é tudo, é verdade. Então,
ser mais leve para tudo aquilo que se locomove é uma necessidade. E aí entra o aço de alta resistência. Então hoje a gente tem estrutura, até vamos comentar, a PCP, ela é um grande guarda-chuva de uma estrutura que ele montou de serviço, de apoio ao mercado, né, cara? Sim. Comenta um pouquinho desse trabalho. Nós temos 3 segmentos onde nós atuamos. O grupo PCP Steel é constituído de 3 empresas. A primeira delas é a PCP Produtos Siderúrgicos, que está completando, é a empresa mãe, digamos assim, está completando 35 anos nesse ano. E ela é a empresa que distribui os aços de alta resistência, com quem nós mantemos o Certified Partner, ou parceiro certificado da RUC no Brasil, com exclusividade. Então, o nosso negócio nesta empresa é distribuir aço de alta resistência. Nós temos a nossa matriz aqui em Caxias, filiais em Curitiba e em Indaiatuba, em São Paulo. Atendemos todo o país e temos 3.000 clientes ativos. Depois nós temos uma unidade de serviços, que é a PCP Serviços de Corte, aqui em Caxias do Sul, que é voltada para nossos clientes locais. Nós processamos mais de 10.000 toneladas de aço por mês, são apenas serviços que nós prestamos para as maiores empresas que tem aqui, e também não só maiores empresas, mas também várias empresas aqui da nossa região, basicamente. E o terceiro negócio nosso, que é correlato a esses outros 2, porque utiliza a matéria-prima e serviços também, é uma unidade de manufatura de componentes metálicos, inclusive muitos componentes de aço de alta resistência. Nós hoje produzimos muitos produtos com aço de alta resistência, que se chama Unilaser, que é uma empresa que tem capacidade para processar em torno de 15.000 toneladas de peça produzida por ano. Então, nós temos a unidade de venda de matérias-primas, apenas aço de alta resistência. Depois nós temos a unidade de serviços, em bobinas de aço, e a unidade de manufatura. Então, a gente está falando aqui para qualquer segmento que mexer com aço. Entra alguma coisa na área da construção, não? Sim, tá entrando? Também, evidentemente, todas essas gruas que vocês veem por aí, um exemplo que eu posso dar, né? Certo. Essas gruas que hoje está muito difundido, a construção civil através de grua, porque é um processo... Agilidade. Exatamente. Por exemplo, nessas gruas vai aço de alta resistência, sem dúvida nenhuma, para tornar a grua mais resistente e mais leve também, porque senão você produz um equipamento muito pesado e tem outras consequências, né? Também na área de construção civil nós temos outras aplicações também, formas, por exemplo, para moldadas, porque para você fazer uma forma de concreto, por exemplo, uma vez tinha que se locomover isso quase que com um guindaste, né? Hoje o aço você faz mais fininho, chapa mais fina, etc., facilita, e inúmeras outras aplicações. Mercado, como é que está hoje, então? Tá falando aqui, a gente está falando de discussão, daqui uns dias nós vamos ter aí uma Fenatran aí também, a gente já agradece aí o apoio aí da Randão, da IVA, da Grale, da turma toda, da PCP que está aqui conosco. Nós vamos lá mostrar que é um dos maiores eventos do mundo de negócios de pesados no Anhembi, em São Paulo. Como é que tu está vendo esse mercado, essa situação? Bom, o mercado agora, nesse exato momento, Carlos, ele está, eu diria, indefinido, porque o que aconteceu? Nós viemos de um ano passado, para muitos segmentos, de um ano ruim, em função do Euro 5, e isso afetou basicamente a linha de caminhões, a linha de veículos, né? E todo mundo terminou o ano de 2012 com uma perspectiva muito positiva em relação a 2013. 2013 começou bem, eu falo na visão que nós temos, evidentemente que outras empresas poderão ter uma situação diferente, né? E a partir do primeiro trimestre, a curva que estava muito favorável, ascendente, ela deu uma revertida. Eu diria que hoje, em função dos últimos 2 ou 3 meses, nós não estamos vendo muito boas perspectivas. Eu diria assim, a tendência a continuar o que está acontecendo agora é do ano fechar igual ou talvez até um pouco abaixo do ano passado. Tanto que você vê que toda semana os economistas estão revendo as projeções do PIB e todas as revisões estão sendo feitas para baixo. Eu diria assim, eu não estou pessimista,
mas longe daquele otimismo que nós tínhamos há 6 ou 7 meses atrás. Isso vai depender muito agora de como o mercado vai digerir, por exemplo, esses protestos que aconteceram aí, essas paralisações como a de ontem, que infelizmente aconteceram sem muito motivo plausível, porque é uma coisa... É um contraponto do governo federal. Exatamente, é uma coisa assim, mas isso paralisa a atividade. Um dia menos de trabalho para quem precisa trabalhar... Para quem precisa trabalhar 365 dias por ano e trabalha só 220, um dia menos faz muita falta. Então, o que acontece? A economia agora, nós vamos ter que ver como que ela reage. Eu diria que nos próximos 30 dias a gente pode ter um panorama mais claro. Nós vamos falar muito sobre isso, até porque o Humberto aqui é uma liderança empresarial nossa forte e da comunidade. A gente tem várias ações, a gente vê lá na DCE, vê aqui no CIMEX, vê várias atividades, mas é gente aí que gera emprego, faz a economia girar, trouxe uma das maiores tecnologias, sendo uma das maiores de aço do planeta, para cá. E não é por nada que tem essa parceria. Isso aí tem que ter planejamento, tem que ter estrutura para atender, porque não adianta também uma grande marca como a Hulk se não tiver o cara aqui para atender o cliente no dia a dia. E aí vem a imagem, a credibilidade do empresário que nem o Humberto Cervelin. E é bom a gente ver isso. A gente vai enfrentar, vem o aumento aí, que não se sabe como colocar no mercado, vai aumentar 9%, 10% o dissídio todo ano. Cara, para competir vai ser foda. Tem uma luta das 40 horas aí, tinha um país que nem o nosso tem tudo para fazer. Eu vou começar uma campanha de 36. Cara, se nós não trabalhar mais, nós não vamos ter como competir. E o que vale é emprego. É bom sair de férias, viajar com dinheiro no bolso, né? Senão não adianta sair. E para ganhar bem tem que produzir, meu irmão. E a briga não está fácil. Se o cara acha que é fácil, abre uma empresa, vem para a briga para ver como é que é. E aí a gente vai sentir um pouquinho. A gente vê essa luta e é bom o povo cobrar e tem que cobrar. E de vez em quando tem que dar uma pressionadinha um pouquinho maior, porque senão a turma que está aí não se mexe. Né? E um país que tem uma burocracia danada e uma corrupção violenta, está na hora de mudar. É bom quem está aí na frente não brincar muito aí, porque senão vão quebrar muita coisa pela frente aí. Vai longe essa brincadeira. Humberto Cervelin, liderança nossa fazendo do mercado empresarial aqui de Caxias, da Serra Gaúcha, desse estado e do país, realmente uma referência. Diariamente aqui no canal 12 Digital da NET.